a todos os nossos intervencionistas amados. Como eu já disse no primeiro vídeo que eu fiz, hoje é dia do hino nacional e eu acho o hino mais lindo do mundo. E em homenagem ao dia de hoje, do hino nacional, eu quero fazer um protesto contra a Rede Globo, esta rede comunista, mentirosa, capacho dos comunistas. Ela vai apresentar uma minissérie com o nome Os Dias Eram Assim. Mas isso talvez seja na visão deles, que são comunistas e foram comunistas. Nesta minissérie, até eu anotei para que eu não esqueça de nada, porque para mim é muito importante, eles vão tratar os nossos militares da época de 64 como ditadura, como vandalismo, como assassinos, enfim, como desclassificados, como pessoas de alta periculosidade, ou indesejáveis, ou pessoas que fez a infelicidade do Brasil todo. Eu gostaria de deixar claro para a Rede Globo que primeiro que ela é uma vergonha nacional por ser comunista e ser uma emissora que tem um nome perante o Brasil para as pessoas de menos entendimento, de uma rede como se fosse a única verdadeira do Brasil, quando na verdade é a mais hipócrita e a mais mentirosa, porque só faz aquilo que lhe mandam fazer, é pau mandado. E o que elas pretendem, na verdade, ela pretende moldar a cabeça dos menos esclarecidos, dizendo que a intervenção militar seria uma desgraça. Isso na sua opinião. Porque para todo comunista realmente não seria uma boa coisa, não. Porque os militares odeiam os comunistas. Mas eles não foram ditadores, até porque durante o governo deles havia um parlamento e eles foram pessoas de grande valor. Se hoje vocês, por exemplo, têm luz elétrica ou eletricidade de uma maneira geral, até para funcionar a sua grande emissora, vocês devem aos militares, porque nós, os brasileiros, principalmente os ladrões que hoje nos comandam, venderam 29 usinas construídas pelos militares para os chineses. E a Petrobras, que também os nossos dirigentes tiveram a audácia de destruir. Quando eu digo os nossos dirigentes, eu estou falando dos nossos políticos atuais, que são todos comunistas. São fabianos, aqueles malditos. Então eles destruíram não só a Petrobras, mas o Brasil. Eles quebraram o Brasil. Eles acabaram com o BNDES. Por que vocês não fazem uma minissérie sobre isso? Não, vocês estão preocupados em fazer uma minissérie no Moro que o Trump está querendo fazer para que islâmico não entre mais lá, ou que usurpadores aqui brasileiros entrem na terra deles, assim como Lula e Dilma entraram e deram um tombo num banco americano. Então eu acho que eles estão certíssimos. Eles estão preocupados em manter o emprego e o bem-estar dos americanos. Não como nós, que o Brasil se tornou uma lata de lixo, onde entra todos os vagabundos lá de fora e vem ficar aqui dentro. E nós somos obrigados a engolir, a dar o nosso trabalho para eles, e nós temos quase 20 milhões de desempregados. Olha quantos assuntos vocês poderiam tocar. Vocês poderiam dizer, por exemplo, que na época dos militares, que vocês chamam de ditadores, de vândalos, enfim, de toda
toda sorte de assassinato que eles praticaram, por que vocês não dizem que foi os melhores anos da nossa vida? Foram anos de tranquilidade, de segurança, onde bandido não se folgava sobre eles, não. Principalmente comunista. Quem tinha medo dos militares eram os comunistas, porque sabiam que tinham que sair daqui, porque aqui eles não faziam o que fazem hoje. Roubam e fica por isso mesmo, mentem e fica por isso mesmo, levantam falso testemunho, como vocês estão levantando dos nossos militares que foram verdadeiros heróis, e fica por isso mesmo, porque nós não temos mais lei. Não era que eles eram ditadores, eles eram homens de verdade, homens limpos, de moral, de dignidade, de patriotismo, homens que mandavam o comunismo calar a boca, porque se não calasse eles iam sim presos, porque nós não somos comunistas e não queremos o comunismo no Brasil. Toda essa palhaçada que vocês fizeram hoje falando da Odebrecht, faz 3 dias que vocês estão falando uma coisa só, vocês poderiam fazer uma minissérie sobre isso, mostrando os nossos políticos todas as vadiagens que eles estão fazendo, as calhonagens, as vendas que eles estão fazendo do Brasil. 80% do Brasil não é mais nosso, inclusive água. Vai uma parte para Nestlé e outra parte para Coca-Cola. As nossas minas de ouro, minas de diamante, o diamante azul, por exemplo, que tem no Brasil, o nióbio nosso. Olha quanto assunto que vocês poderiam fazer um excelente minissérie, ou até uma novela daria, de tanta coisa que eles já venderam, como a privataria tucana, que até hoje ninguém nos deu a menor satisfação. Mas não se estão preocupados com aquilo que não lhe diz respeito, porque vocês sabem que vocês já passaram um cortado nas mãos dos militares por causa de vocês serem comunistas. Tanto os jornalistas, de uma maneira geral, de todas as emissoras, de todas as TVs, como os jornais escritos, como todos os nossos... As pessoas que tinham assim uma boa instrução, os nossos intelectuais, todos eles, os nossos artistas, como Chico Buarque, como Gilberto Gil, como a Marieta Severo, como o Fernando Henrique, né? Saíram correndinho daqui. O pai do Dória, muitos, eu sou da época, minha filhas, eu sou da época, eu estava na rua nesta época. Eu sou da Marcha com Deus pela Liberdade e fui feliz. Feliz, porque eu ia em baile, eu estava sozinha, não tinha bandido na rua como tem hoje. É claro que tinha, mas era um ou outro. Então, realmente, era assim a vida na época. Não era assim como vocês estão dizendo. Era assim como eu estou dizendo. Porque eu vivenciei bem, porque eu nunca fui comunista, eu nunca precisei correr de militar, porque eu nunca fui errada, nunca fui comunista como vocês todos da mídia. Todos vocês eram comunistas e são comunistas. Vocês sim, tem que tomar muito cuidado, porque se os militares entrarem, vocês não vão mais ter esta folga que vocês têm de ficar 4, 5 dias batendo no ouvido da gente um assunto só. Tudo mentira. Que vocês falam aquilo que eles querem que vocês falam, porque vocês são pau mandado. Portanto, eu convido todos os nossos intervencionistas que boicotem esta minissérie da Rede Globo, porque é tudo mentira. Porque eu fui muito feliz, não me faltou nada. Só para vocês terem uma ideia, o PIB na época era 14%. A Petrobras na época, que o Getúlio Vargas fundou, na época do Petróleo é Nosso,
ela produzia 75 mil barris de petróleo. Quando entrou os militares, foi para 750 mil barris de petróleo. Portanto, vocês deveriam ter vergonha de irem para frente de uma câmera e falar mal de quem levantou esta nação. Trouxe grandes empresas, fez a Sudan, a Sudene, o PIS, o PASEP. Tudo que vocês têm de bom, vocês queiram ou não, vocês devem aos militares da época de 64, que eu tenho tanto orgulho em dizer que eu fiz parte dessa época. Vocês deviam sim, a Rede Globo deveria se envergonhar com tantos assuntos que nós temos, inclusive com pessoas como o Lula, por exemplo. Vocês poderiam fazer uma minissérie de todos os roubos que ele praticou e ele está aí livre, leve e solto, andando para a rua, dizendo que será o nosso candidato de 2018. Sabe quanto ele vai ganhar? Nunca. O que ele vai ganhar, pode ter certeza, vai ser presidente da Papuda. Assim como vários de vocês, comunistas, se os nossos militares entrarem, vocês não vão fazer o bonitinho que vocês estão fazendo, não. Muita gente vai dar no pé daqui, porque vocês sabem que com o militar vocês não vão tirar farinha, porque eu odeio todos os comunistas mentirosos, querem nos fazer de escravos enquanto vocês estão vivendo no bem bom. Mas os seus dias vai chegar, porque tudo que vocês falarem contra os militares de 64 é mentira, porque quem botou toda a sujeira no país, que matou, que explodiu vários lugares, que praticou terrorismo, que queria explodir vários lugares, inclusive o gasoduto do Rio de Janeiro, que explodiu o aeroporto, não foram os nossos militares. Eu tenho vídeo guardado, feito pela própria pessoa que fez. E eu posso provar para vocês. Foi um russo, foi um general russo que estava aqui dentro do Brasil e que nos visita até hoje. E foi Cuba, onde muitos de vocês na época correram se esconder debaixo das calças do Fidel Castro, porque vocês tiveram medo. Portanto, para vocês falarem dos militares hoje, eu prefiro que vocês lavem a boca, porque os nossos militares fizeram desta nação uma grande nação. Primeiro com dignidade, deram a nós respeito, dignidade, boas escolas, bons médicos, boa alimentação, tinha muitos empregos e hoje nós estamos com quase 20 milhões de desempregados. Não temos médico, não temos remédio, não temos escola, só sabe falar ideologia de gênero, fazer uma apologia ao homossexualismo, que isso é coisa da Rede Globo, que inclusive duas velhas beijaram na boca graças a uma novela da Rede Globo. Portanto, isso é uma apologia que vocês estão fazendo na frente de uma criança, sem falar que o Big Brother não passa de uma escola de prostíbulo, de prostituição. Portanto, eu protesto de vocês falarem contra os militares e espero que os intervencionistas todos e que todo o povo que me ouvir e que são meus amigos, que boicotem a Rede Globo nesta minissérie, porque os nossos militares de 64 foram verdadeiros heróis. Eles não admitiam que comunista como a Dilma Rousseff, que queria a ditadura do proletariado, fizesse naquela época o que hoje ela fez, que ela quebrou o Brasil e quebrou toda a nossa vida, quebrou nosso sonho, quebrou tudo que nós temos de bom, que nós tínhamos, né, de bom. Hoje nós não temos mais nada de bom. Hoje a única coisa que nós temos de bom é as saudades da época de 64, onde havia dignidade, respeito e principalmente patriotismo. Hoje nós não sabemos mais nada do que é isso. As escolas nossas ensinam
somente sujeira e fazem lavagem cerebral das nossas crianças. Portanto, Rede Globo, vocês têm assunto à beça para fazer a minissérie. Deixe os nossos militares de 64 descansarem em paz, porque eles merecem. Eles foram para nós uma bênção e verdadeiros heróis. Boa noite.